Boa tarde a todos. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a presença de todos aqui nesse webinar. É uma iniciativa muito interessante que estamos tendo, né, através da Datamine, de poder compartilhar um pouquinho mais das nossas soluções, das nossas novidades, do que a gente tem. E hoje a gente vai falar um pouco de uma ferramenta que é muito interessante no Datamine Discover. Primeiramente, eu gostaria de me apresentar, tá? Meu nome é Marcela Godoy, eu vou fazer 2 anos de Datamine agora, tá? Eu sou gerente regional de desenvolvimento de mercado para soluções do Discover para a América Latina, e eu trabalho junto com as novas soluções, né? E toda solução responsável para interpretação geológica e exploração mineral. Então, o Discover foi uma ferramenta bastante madura no mercado, de mais de 20 anos de desenvolvimento, né? Para quem já o conhece, para quem não o conhece. Ele foi desenvolvido primeiramente como um plugin do software de GIS chamado Mapinfo, e agora, em 2017, outubro de 2017, a Datamine adquiriu a empresa que desenvolveu o Discover, que chamava Encom, e com isso adquiriu todas as soluções do Discover. A partir daí, a Datamine investiu muito no desenvolvimento dessa linha para tornar ela cada vez mais eficiente com a própria experiência das outras linhas da Datamine, e investiu também em novas soluções atreladas no Discover, que ano passado foi o Discover Mobile, que hoje já temos para a interface de Android e a interface de iOS, e também temos um lançamento em breve de mais uma versão, mais uma variação do Discover. Hoje, especificamente, nós vamos falar das ferramentas de sondagem que tem dentro do Discover, tá? A apresentação vai ser toda voltada para isso. Só para explicar um pouquinho para vocês a dinâmica da apresentação, nós vamos ter aí 40 minutinhos de apresentação, sendo que os 20 minutos restantes será para responder as dúvidas, perguntas, se alguém quiser fazer algum comentário, alguma sugestão, tiver alguma questão a resolver, aí nos últimos 20 minutos abriremos aí para vocês fazerem as perguntas, eu respondê-las, e para quem quiser se manifestar. O conteúdo, né, dessa apresentação, vou falar um pouquinho da estrutura da Datamine Brasil, hoje como está, o que é a ferramenta do Datamine Discover, as funcionalidades de uma maneira generalizada para quem não conhece, como fazer um projeto e sessão de sondagem dentro do Discover. Sessão, gente, com 2 S's mesmo, tá? Depois eu vou explicar a diferença que tem a sessão de sondagem e a sessão que está no item aí mais à frente de sessão vertical, que é com C cedilha. Há também a ferramenta de funcionalidade de log gráfico padronizado, as ferramentas de composite que tem dentro do módulo de sondagem do Discover, projeção de furos, e na parte de projeção de furos também tem a parte de geração de planos horizontais, seções verticais dos seus furos, a parte de interpretação geológica nas seções, o modelo geológico 3D, que é o limite das funcionalidades do Discover, o Voxel Model, né, que para quem não conhece, o modelinho de tendência do seu corpo de minério, baseado nos seus dados de informação de teores dos furos de sondagem, e alguns itens, alguns pontos do custo-benefício de usar a ferramenta do Datamine Discover. Então, falando um pouquinho da estrutura da Datamine, tá? Hoje a Datamine, ela tem uma nova estrutura de 32 pessoas na equipe, tá? A gente tem uma linha de mais de 30 softwares, tá? Que cobrem toda a linha de cadeia de desenvolvimento da mineração, né? Então, a gente tem software para banco de dados, né? Através de GTMS, a cadeia inicial de interpretação geológica e exploração mineral, que vem com Discover, as ferramentas de interpretação de geologia avançadas, que é a linha do estúdio, temos também a parte de planejamento, tem a parte de estimativa, e a parte também tem uma nova área, que é a área de soluções para mina inteligente, focando na indústria 4.0, que é uma nova área que hoje
a Datamine adquiriu e é gerenciada através do Gilberto Takahashi, que é o Giba, que eu imagino que a maioria de vocês que já conhecem a Datamine conhecem o Giba. Né? Então, esse ano a gente contratou 10 novos técnicos, tá? 3 técnicos dedicados exclusivamente para a parte de desenvolvimento de software, hoje baseados no nosso escritório do Brasil. Com isso, a gente está mais próximo do nosso cliente, desenvolvendo realmente as necessidades que o nosso cliente procura. Estamos com 3 salas de treinamento agora, mais 3 salas de reunião. A gente tem um programa muito legal, que é o Datamine Universidades, tá? Com 21 monitores, no qual a gente tenta levar soluções da Datamine para dentro da universidade, através dos monitores, treinando, capacitando alunos e professores, e hoje a gente tem mais de 450 alunos capacitados. E nossas redes de divulgação, as redes sociais, que hoje a gente tem tanto o Instagram, né, o Datamine Brasil, quanto o LinkedIn, divulgando todas as novidades e todas as nossas iniciativas. Falando um pouquinho o que é o Datamine Discover, dentro da cadeia de produção de informação mineral, né, o Datamine Discover, ele entra logo em seguida da parte do repositório e coleta da informação, que dentro das soluções da Datamine seria o Fusion, né? Então, com o Fusion, a gente faz a coleta de dados e o controle de qualidade da informação, e logo depois você vem com as potencialidades ferramentas do Datamine Discover, que serve tanto para a parte de mapeamento, tá? Tem as ferramentas de GIS, nessa versão, através das ferramentas do Mapinfo, né? Que foi o início, a origem que se deu o Discover. Processamento das informações, todas as ferramentas para processar, analisar, interpretar, e também com muitas ferramentas gráficas, intuitivas, de qualidade superior, plástica, para elaborar as apresentações e relatórios. Então, o Datamine Discover é em uma única solução, tá? Ele tem funcionalidade GIS, ele tem um módulo de gerenciamento e manipulação da imagem satelital, ele tem um módulo específico para análise de sondagem, que vai ser o foco desse nosso webinar hoje. Ele tem um módulo exclusivo para análise estatística geoquímica, tá? Um módulo gráfico muito interessante para isso. Através do Discover Mobile, nós temos nossas ferramentas de mapeamento em campo, e tem um módulo também de análise 3D, onde o objetivo é, quando você está naquela fase inicial do projeto, né, quer ter uma noção de onde está o seu corpo em 3D, quer ter uma noção para onde está indo sua mineralização, justificativa para ir para o próximo passo do projeto, né, ter uma sondagem detalhada, e você vai para o planejamento, para a estimativa. Então, esse módulo de 3D, ele te dá base para você chegar até esse ponto e ir para a próxima etapa do seu projeto. Então, mostrando um pouquinho aquilo que eu falei primeiro, a questão do projeto e da sessão de sondagem, tá? A elaboração do projeto de sondagem no Datamine Discover, ele é muito intuitivo, muito fácil. Ele necessita somente da sua tabela de colar para você fazer sua sondagem e os campos mínimos de BH e D, coordenadas X, Y, Z e a profundidade final do seu furo. Essas novas versões, eu estou falando de sessão de sondagem também, que veio com um conceito muito legal, que é esse conceito de sessão. Porque, para quem conhece o Discover, né, de umas versões mais antigas, ele trabalha com o conceito de tabela, que é o tab, que seria a sua informação, né, que você abre o seu dado em si espacial ou dado tabular, e sua workspace, né, que é a sua área de trabalho, no qual você vai salvar todas aquelas customizações que você faz para o seu projeto, né? Labels, diversos mapas, diversos layouts, as seções, tudo que você gostaria de ver. Nessa versão, já 2 versões atrás, né, essa está funcionando muito melhor, ele entrou também com o conceito de sessão. O que é sessão? É quando você faz, igual eu coloquei aí, você vê o seu label e você quer abrir a sua workspace, vou dizer assim, junto com o seu projeto de sondagem, você usa sessão. Porque a sessão, através de um único clique, você já abre os 2 juntos. Então, você já tem o seu projeto de sondagem atualizado e junto você tem a workspace.
E com isso, você não precisa ficar toda hora, para quem é um usuário mais antigo, reabrindo a sessão de sondagem, reabrindo o workspace, você já tem tudo dentro de um conceito único. E você pode salvar várias sessões, como está mostrando aí no quadrinho, né? Você tem a opção de salvar várias sessões para cada característica, para cada modelo que você quiser, cada informação que você quiser registrar, dentro de um mesmo projeto. Tá? Então, com isso, te dá mais flexibilidade para você gerenciar as várias maneiras que você quer visualizar, quer fazer seu layout de impressão, quer fazer toda a sua gráfica dentro do mesmo projeto de sondagem. Ele tem também uma ferramenta muito interessante de log graph, tá? Como o projeto de sondagem, né, aquela configuração inicial das tabelas, eu posso pegar tanto tabelas do próprio tab do Mapinfo, quanto também eu posso conectar direto à base de dados, tá? Ele tem conexão direta com base de dados de DMS Fusion, ele também faz conexão direta com a Acquire, ou com qualquer outro banco de dados que seja SQL, tá? Porque ele tem a conexão direta ao DBC, então com isso, o que significa? Que o seu projeto, você atualiza a sua base de dados, basta mandar atualizar aqui que o seu projeto também está atualizado. E com isso, você pode gerar uma série de templates, de logs gráficos e gerar graficamente o log de cada furo que você descreveu. Então, com isso, você tem uma ferramenta adicional para descrição e visualização, para visualização do seu log de sondagem. E completamente customizável, tá? Você seleciona quais as tabelas que você quer visualizar no log, quais as colunas, como que você quer visualizar, se é formato de traço, se é formato de histograma, se é formato de linha, qual a largura de cada coluna, o que eu vou ver como item. Então, ele é muito customizável. E, com isso, nessa parte aqui do Saving Settings, que você pode colocar qualquer tipo de informação de logs. Você pode ter vários logs aqui, e depois você só seleciona o template. Então, por exemplo, você pode fazer um log gráfico geotécnico, outro log gráfico geológico, outro log gráfico hidrológico. Então, você pode selecionar vários tipos de log gráficos distintos, salvar eles, e quando quiser fazer essa representação, basta salvar aqui o template. E esse log também você pode visualizar no seu layout, né, como parte adicional do seu layout, ou também você pode salvar os arquivos PDF, tá? Tem essa opção também, que através do log gráfico você pode salvar os seus arquivos PDF. Aqui a ferramenta de Composite, que eu acho assim, eu gosto muito de mostrar quando eu estou falando de sondagem, porque eu acho que é uma ferramenta que facilita muito para quando você quer ver os seus intervalos, suas intercepções de intervalos mineralizados. E ele tem 3 metodologias que ele pode utilizar para o seu cálculo de composite. Você pode usar por teor, por profundidade ou por atributo, tá? Esse daqui que vocês estão vendo é o mais utilizado, que é o composite por teor, tá? Você pode mandar compositar todos os furos de uma vez, tá? E é muito rápido esse processo, eu vou mostrar aí na próxima tela, executando esse processo, e você seleciona qual tabela que está o seu elemento que você quer compositar, esses parâmetros todos que você determina, né? Você pode determinar teor de corte, o teor também superior, né? O caps que você quer colocar, se você quer determinar uma distância mínima, tanto pelo traço do furo ou uma distância vertical, se você permite uma diluição interna, tanto você fala qual que é a distância da sua diluição interna e qual que é a média da sua diluição interna, e também pode determinar o teor de extremidade da sua diluição. Então, por exemplo, eu quero 4 metros de diluição, 1 ppm de ouro, mas meu teor de extremidade tem que ser no mínimo 0,7. Tá? Então, todos esses parâmetros você pode restringir. E aí ele também vai criar uma tabela de distância, né, no qual você vai ver de quantos metros tem aquele intervalo mineralizado, aquela interseção, e você pode adicionar isso ao seu projeto. Por quê? Porque depois de calculado os seus teores de composição, você pode visualizar na sua seção também. Então, isso é uma informação adicional que você verá na seção, que vai te ajudar na interpretação do seu corpo.
Então, aqui mostrando um pouquinho a ferramenta de composite, né? Igual falei, você pode fazer por teor. E uma coisa importante também, quando você gera o composite, esses elementos, todos esses parâmetros vão estar para o seu elemento principal. Mas ele te mostra também o teor que vai dar naquelas configurações do seu elemento principal para os outros elementos, para ver se você tem aí dentro, você pode ter um subproduto associado ou não ao seu elemento principal. Então, eu selecionei de todos os furos que eu tenho nessa base, tá? Ele vai calcular para mim todas as interseções baseados nesses controles de compósitos para o cobre. E no meu resultado, eu não vou ter só o cobre. Todas as colunas que eu tenho de elementos aí, ó, vocês podem ver, eu tenho prata, eu tenho ouro, eu tenho chumbo, eu tenho zinco. Então, está me mostrando nessas interseções que eu defini para cobre, os subprodutos que vêm junto nas análises existentes dentro da minha base de dados. Eu também tenho ferramenta de projeção de furos, né? E o legal da ferramenta de projeção de furos é que eu posso fazer a projeção tanto em superfície, tá? Que aí, no caso, eu não estou determinando uma elevação, ou eu posso fazer uma projeção que vai virar um plano horizontal, tá? Se eu quiser um plano horizontal, o conceito que eu tenho aqui é o mesmo conceito da seção vertical. Então, coloco aqui qual que vai ser a elevação do meu plano horizontal central e eu coloco uma área de influência. Né? Por exemplo, eu quero fazer um plano na minha cota 470, 10 metros para cima e 10 metros para baixo. E ele vai gerar para você a sua projeção do seu plano horizontal. Aqui é um exemplo de projeção, vou fazer a projeção na superfície. Tá? Você pode escolher quais furos que você quer visualizar na sua projeção, na escala no qual vai visualizar os seus elementos. Aqui no caso desse exemplo, eu vou visualizar sem nenhum elemento associado, tá? Na minha projeção, e logo depois eu vou colocar algumas informações associadas na minha linha de projeção, tá? Ele tem, com essa ferramenta de Download Data, você pode escolher o que você quiser ver, tanto na projeção quanto na sua seção, tá? E a forma que você quer visualizar também. Então, você pode visualizar informações em forma de texto, em forma de linhas gráficas, em forma de histograma, em forma de traços, símbolos estruturais, tá? Os seus rótulos de profundidade e selecionar a ordem que você quer. Tá? Você configura aí a legenda, que você pode ter uma legenda única que determine e garanta a sua identidade visual da sua informação, seja para a sua interpretação geológica de superfície, seja para a sua seção de sondagem que você está executando. Tá? E aí você escolhe todos os parâmetros na escala, se quer da direita, se quer para a esquerda, qual que é o comprimento que você vai permitir. Tem parâmetros também que você determina, né, estatisticamente, para você ver melhor a sua extensão do seu histograma. Então, tudo isso é bastante configurável e bastante selecionável na ferramenta de Download Data, tá? Então, aí é o exemplo, vou visualizar aí junto com a litologia as informações de cobre. Tá, eu determinei uma distância mínima aí para ele não sobrepor a minha litologia, uma vez que eu usei 7 centímetros para a minha litologia. E aí, junto, vai dar um zoom aí só para a gente visualizar melhor. Eu tenho um histograma do que está junto da minha litologia. E essas formas também que eu visualizo, eu posso definir padrões. Do mesmo jeito que eu fiz padrões para os meus logs de sondagem, eu posso fazer também templates de padrões para as minhas sessões. Depois eu posso utilizar para não ter que toda hora configurar de acordo com a escala que eu estou representando. Tá? Então, a gente pode definir um padrão para cada escala e, com isso, facilitar muito o trabalho e não precisar ficar toda hora repadronizando. Aqui também, igual eu falei, a gente tem 3 tipos de sessões que a gente pode fazer, sessões verticais que a gente pode fazer no Discover, tá? A gente pode fazer sessão por área de influência, tá? São sessões transversais. A gente pode fazer também sessões longitudinais, tá? Que aí são aquelas sessões que a gente quer ter uma noção do todo, né? Do nosso corpo. E uma coisa que eu acho muito legal também são as sessões de polilinhas. O que são sessões de polilinhas? São sessões irregulares, que aí eu seleciono uma polilinha onde eu quero representar a minha sessão e ele vai refletir o meu furo exatamente naquela sessão. Então, se você tem um corpo dobrado, né, ele vai pegar aquele corpo, ele vai representar
de acordo com a projeção que eu tenho na sessão, e com isso você pode ter uma interpretação mais fácil daquela litologia, daquele corpo na sua sessão. Então, aí é um exemplo de elaboração de sessão, né? Eu posso fazer uma sessão única, ou também eu posso fazer várias sessões ao mesmo tempo. Na mesma filosofia da projeção horizontal, eu posso ter, eu tenho a minha área de influência, né? E determino, no caso aí eu estou fazendo sessões múltiplas e estou determinando a distância de cada uma, né? Coloquei um nome padrão para o que a minha sessão vai ter, então toda essa área aí vai ser coberta pelas sessões que eu estou elaborando. E no caso dessas sessões, como eu já tinha um modelinho de dados já salvo, que aí eu de vez fazer igual eu fiz a projeção, que eu só projetei a minha linha de desvio do furo, eu já vou projetar nessa minha sessão litologia, cobre e chumbo ao mesmo tempo. Tá? Então, eu vou usar esse meu set de dados que eu já tenho definido para a representação desses meus elementos. Então, aí está elaborando as minhas 10 sessões que eu pedi, né, como exemplo, e vai gerar junto essas informações já definidas e padronizadas. Eu tenho aí junto também o meu gerenciador de sessão. Tá? O que é o meu gerenciador de sessão? Eu gosto muito de mostrar, que eu acho muito legal. Se eu não me engano, desde a sessão da versão do ano passado, ele tem essa possibilidade aqui de refresh. Tá? O que significa isso? Se o meu banco de dados ele é atualizado, eu dando um refresh, todas as minhas sessões são atualizadas para as informações novas que entraram no banco. Então, eu não preciso regerar a minha sessão. Tá? Ela já atualiza com as novas informações dos novos furos que foram inseridos no meu banco de dados. E com isso me facilita muito a gestão e a interpretação da minha informação. Aí eu vou mostrar para vocês também como fazer a interpretação, né, de um corpo de geologia na sessão. Uma ferramenta muito interessante que tem, que eu já posso fazer as minhas interpretações todas padronizadas. Tá? Então, com isso eu estou pegando, eu criei um layer de geologia para dentro da minha sessão, e eu vou pegar a mesma legenda que vocês estão vendo aí, a litologia representada no meu furo de sondagem, vai ser a legenda que eu vou usar para poder fazer minha interpretação da minha geologia. Tá? Então, estou pegando essa mesma legenda, estou usando o estilo de mapa dessa minha legenda, e com isso eu vou já criar a minha sessão já toda padronizada. Tá? Então, eu estou pegando essa tabela que eu criei nova de geologia e vou começar a desenhar a minha interpretação. Então, primeiro aí que eu vou fazer uma interpretação do meu corpo de minério, né? Pegando aí, infelizmente, coincidiu com no intervalo onde eu tenho aí o teor maior de cobre e chumbo, né? Eu não tenho uma geologia, mas vamos supor que aí tem uma geologia, né? Que seja o corpo mineralizado, e com isso eu desenho e faço a minha interpretação da minha sessão. E essa interpretação, posteriormente, pode ser levada diretamente para o Discover 3D ou para qualquer software de modelamento para eu poder fazer a minha interpretação, né? Então, com isso, todo o meu desenho fica padronizado, né? E tudo fica de acordo com a minha determinação que eu estou querendo. Uma outra facilidade que eu tenho também é quando vou desenhar a minha sessão, eu tenho essa ferramenta aí que ele já pega a borda já da minha interpretação anterior e já põe direitinho, sem ter gap, sem ter sobreposição, sem ter nada. Então, com isso, eu começo a desenhar muito mais rápido. E o meu desenho já ficando pronto, é o que eu já tenho já pronto, já no meu layout. Então, com isso, me economiza bastante tempo, de eu não ter que ficar configurando depois, como que eu faço isso ou deixo de fazer, né? Com isso, a minha sessão já sai com as cores que eu preciso, com a parte gráfica que eu preciso e toda a parte de sondagem que eu preciso. Então, aí ele já sai totalmente padronizado. Aqui eu vou mostrar um pouquinho das nossas ferramentas no 3D, né, que é a parte que o Discover chega, né, até esse momento de gerar o corpo em 3D. Aí eu peguei exemplos de sessões, né, que eu já tenho definidas, e essas sessões eu vou exportar para dentro do meu 3D, tá? Eu tenho duas opções de exportação das minhas sessões. Eu posso exportar
tanto tudo para o mesmo arquivo, né, todas as seções, tudo num arquivo só, ou eu posso separar para algum tipo de campo de código, né? No caso, eu separei pelo código da descrição litológica, porque se vocês verem aqui à minha esquerda, eu tenho, para cada tipo litológico, eu tenho uma descrição. E com isso, eu depois consigo fazer um modelo de uma maneira muito mais fácil. E mostrou no passo anterior, que eu consigo aplicar a mesma legenda que eu tenho para a minha sondagem, para a minha interpretação geológica, para tudo, para visualizar a minha seção dentro do meu 3D. A ferramenta que tem para geração de sólido, ela é bem simples, mas ela é eficiente. Tá? Ela não tem todos os parâmetros que um software de modelamento tem de controle, porque também não é o objetivo principal do Discover, mas ele gera os seus sólidos a partir de suas interpretações e dá um relatório simplificado. Tá? Nesse relatório, eu tenho se teve algum erro de conexão dos vértices, tem a extensão do meu modelo e qual que é o volume desse meu sólido que eu fiz e a área de superfície. E eu posso salvar esse reporte, que vai salvar um arquivo TXT, para ter toda a informação desse corpo 3D que foi gerado. Tá? Então, aí eu tenho a geração do meu corpo 3D, tá? E ele depois eu já posso exportar esse sólido direto para o estúdio, tá? Então, uma conexão direta com o estúdio, ou exportar para qualquer outro formato, de qualquer outro software de modelamento do mercado, ou até um DXF 3D, para continuar a minha parte de planejamento e de estimativa. Uma outra função também que eu acho muito interessante, essa parte do Voxel Model, que é onde eu tenho uma primeira noção de onde que está o meu corpo mineralizado, né? Ou também de onde que estão meus resultados, a minha litologia, tudo isso eu posso utilizar através do Voxel Model. E o Voxel Model tem dois métodos de interpolação através dos meus resultados de sondagem. Eu tenho tanto pelo IDW, o inverso quadrado da distância, ou tenho também através da krigagem. Tá? Então, para cada parâmetro, eu defino as variáveis, né, de interferência da minha interpolação dos meus blocos. Eu posso ter também blocos de x, y, z constantes ou variáveis, né, o tamanho do meu bloco, e de acordo com o meu método de interpolação, ele vai me dar todos os parâmetros para configurar no histograma, os parâmetros, o que eu quero cortar, o que eu não quero cortar, para gerar o meu Voxel Model no final. Um resultado que já vem de maneira automática do meu Voxel Model é o que eu posso realizar nele sessões, eu posso fazer isso superfícies, eu posso trabalhar com ele de várias maneiras distintas. Então, o resultado do meu Voxel Model no 3D, esse Voxel Model também é possível você exportar ele como modelo de blocos do estúdio, tá? E a partir desse Voxel Model, no modelo de blocos do estúdio, você começar a refinar e fazer a sua estimativa dentro do estúdio. Aí ele vai mostrar, né, as seções que eu posso selecionar, as próprias linhas de seções que eu tenho no Discover para poder visualizar aqui, ou fazer seções múltiplas, horizontais, verticais ou inclinadas, tá? Ele também me dá essa opção de fazer seção inclinada. Então, se eu quiser ver no próprio Voxel uma seção a um certo grau, eu tenho essa possibilidade, essa alternativa. Aí ele vai mostrar também as ferramentas de isosuperfície, tá? Que é muito simples, então você determina um teor de corte, né? E no caso, ele pegou 10.000 e com isso você vê no seu furo, né? No que foi feito naquele Voxel Model, todos os intervalos que estão acima desse teor. E além do teor de 10.000, você pode usar vários subteores para também fazer as interpretações. Então, aí você pode utilizar, né, o teor maior ou menor, fazer transparência ou não fazer transparência, para poder visualizar toda essa interpretação. Então, com isso fica muito mais fácil de visualizar toda a informação que a gente tem disponibilizada dentro da minha sondagem. Aí, falando um pouco do custo-benefício, né, das ferramentas do Discover, eu acho que a primeira delas, que eu gosto de enfatizar, então, eu acho que é um valor muito grande
que o Discover vem a agregar nesse nosso mercado de mineração é que ele tem mais de 20 anos de desenvolvimento, né? Então, é uma ferramenta já madura, uma ferramenta consolidada no mercado, e o objetivo dele, desde sua concepção inicial, foi trabalhar as necessidades da geologia e da exploração mineral. Então, eu sempre falo que o Discover, se tiver algum engenheiro de Minas me escutando, não me entenda mal, por favor, mas o Discover é uma ferramenta que foi feita para o geólogo, tá? A maneira de pensar do geólogo, né? Uma ferramenta interpretativa, mais interpretativa do que de cálculo. Então, ele foi pensando um pouco em traduzir a maneira do geólogo de pensar e, com isso, tornar mais fácil a interpretação da informação geológica. De novo, engenheiros não me batam, tá? Eu não sou geóloga também, então não precisa falar que eu estou favorecendo os geólogos, não. Ele é um sistema completo, tá? Com ele, se você está na sua fase de interpretação inicial, ou até mesmo avançada da sua geologia, você não precisa de nenhum software de apoio, né, para essa fase que eu falei, inicial de 2D, análise de sondagem, até você fazer sua interpretação da sua seção, né? Ele tem ferramentas que você pode integrar e analisar junto dados de mapeamento, dados de geologia. Ele é muito forte na geofísica também, porque ele tem vários filtros e vários parâmetros de você visualizar a informação geofísica, inclusive tem alguns canais de filtros, né, para magnetometria, sinal analítico, sinal de tório, tudo que você quiser ver no seu detalhe geofísico. Ele tem um módulo, né, igual eu falei anteriormente, de sensoriamento remoto, tanto para tratamento de imagens de satélite, quanto também tem o seu módulo de gerenciamento e tratamento da imagem, para inclusive já o referenciamento da informação. Você consegue juntar também suas análises estatísticas, através do Discover Mobile, o seu sistema mobile. Análise hidrológica, porque tem uma ferramenta específica de hidrologia também para você, dentro do seu levantamento topográfico, do seu DEM, você gerar sua drenagem, bacias de influência e qualquer outra informação que você queira agregar e somar para você ter uma acurácia melhor na sua interpretação espacial de seus dados de geologia. Como eu mostrei, ele é um sistema bem completo para visualização e interpretação da sua sondagem, tanto no 2D quanto no 3D, tá? Então, através dos modos aí tradicionais de interpretação da sondagem, você consegue fazer tudo de uma maneira muito fácil e muito interativa dentro do Discover, tá? Visualizar tudo em 3D e chegar até o momento de você gerar o seu corpo espacial no 3D e também visualizar o seu modelinho de blocos. Ele, com suas ferramentas de desenho e também por sua herança que ele tem nas ferramentas de GIS, Mapinfo, como eu mostrei para vocês padronizando, né, a tabela de maneira inicial, você consegue uma interpretação muito rápida e fácil das seções, de modo que a sua seção, na hora que você acabou de interpretar, ele já sai pronto para o seu layout. Né? A gente não precisa depois ficar tomando tempo em configurar, em colorir, qual cor que eu vou colocar, o que não. Com uma legenda só que você definir dentro do sistema, aquela mesmo tipo de padronização que você utilizar para sua visualização de interpretação de geologia de superfície, você vai utilizar para visualização dos seus furos de sondagem e para sua interpretação dos seus corpos em 3D, tanto em 2D quanto em 3D. Então, com isso, ele tem ferramentas que garantem a identidade visual da sua informação de uma maneira de ser única e de transmitir realmente de uma maneira padronizada dentro da sua empresa, ou até mesmo para os seus diretores ou seus investidores, ou que for de uma maneira plástica avançada, o que é realmente aquele projeto que você está trabalhando, até para te dar mais subsídio e te dar mais informação para você conseguir aquele investimento adicional, aquela sondagem de detalhe, aquele próximo passo para você avançar no seu projeto. Com isso, né, você consegue uma impressão de seções com qualidade gráfica superior, né, que você também, ele tem um módulo que você consegue fazer templates dos seus layouts, né? Então, seu template já pode ter seu carimbo, pode ter a sua logo, pode ter toda a informação que você quer colocar, e aí você consegue fazer uma seção
impressão de sessão, qualidade gráfica superior. Colocando a sessão, você pode colocar o seu log gráfico, você pode colocar também junto onde está o plano, onde aquela sessão foi feita, por exemplo, um perfil geofísico, qualquer outra informação que você queira agregar àquela interpretação, àquela justificativa daquele depósito. Como eu mostrei para vocês aí por poucos passos, né? A gente consegue uma padronização da identidade visual, tanto para as minhas sessões quanto planos, e isso não fica também só nessa parte de sondagem, né? A identidade visual que eu defini dentro do sistema, eu uso para qualquer informação gerada pelo sistema, né? Então, com isso, tudo fica sendo da mesma linguagem, tudo fica sendo no mesmo padrão. E uma outra coisa que é interessante também, esses arquivos que eu gerar, eu posso compartilhar com outras pessoas da minha empresa, né? E deixar no servidor, pedir para o sistema apontar para o servidor, e com isso eu ter a garantia que todo mundo utilizará os mesmos arquivos, né? E com isso adotará os mesmos padrões visuais da informação que eu estou demonstrando. A parte do projeto de sondagem, eu posso ter a conexão direta com qualquer tipo de banco de dados, né? Quando eu falo qualquer tipo, é qualquer tipo mesmo, tá? Eu não conheço nenhum banco de dados ou nenhum tipo de set de dados no qual eu nunca consegui fazer um projeto, tá? Então, você consegue fazer projeto de dado, você consegue fazer projetos de XLS, você consegue fazer projetos de CSV, você consegue conectar no Access, no SQL Server, e a gente tem alguns conectores já prontos de integração, que seria, no caso da base de dados, a gente tem para o Fusion, né, que é o GDMS da Datamine, e tem também para o Acquire. Com isso, né, eu chegando até essa parte do meu corpo gerado, né, em 3D, eu já deixo todos os meus dados preparados para eu poder passar para a minha equipe de planejamento estimativo, né, com isso o dado já vai para os meus engenheiros, né, ou para os meus geólogos de mina, de maneira já padronizada, de maneira limpa, de maneira mais fácil, que eles podem prosseguir aos próximos passos de avanço do meu projeto. E o que eu gosto sempre de deixar por último é que quem tiver interesse, né, pode entrar em contato com a gente, porque, assim, quando eu falo, ninguém acredita, mas ele tem um baixíssimo custo de aquisição, tá, em comparação com outros softwares similares do mercado, e a manutenção anual dele também tem um custo muito baixo, tá, é um custo muito acessível, porque o objetivo não é só da grande empresa ter a ferramenta, mas também de proporcionar que as empresas menores possam usufruir dessas facilidades, né, até mesmo para apresentar para o seu investidor, apresentar para o seu board, conseguir mais investimento com uma informação de qualidade e uma informação tratada de maneira igualitária. Então, queria muito agradecer a presença de todos. Foi uma presença, assim, um volume bem marcante, eu fico muito agradecida. E qualquer dúvida, estou extremamente à disposição de vocês. Tá? Muito obrigada e até a próxima.